Boa tarde, meus irmãos. Está na hora de nós nos prepararmos para a presença de Jesus nos nossos trabalhos e dessa forma nos dirigirmos a Ele de coração, com o coração, pedindo que nos socorra, nos oriente, nos ampare. E assim como hoje é o primeiro dia do ano de 1912, que as nossas portas sejam abertas para que esse trabalho se desenvolva sempre. Este trabalho seja aquela força dos nossos corações para vencermos todas as dificuldades. Agradecer a Deus a oportunidade de ter conhecido a doutrina espírita, porque ela nos mostra que nós não morremos. A doutrina espírita é aquele que nos conforta, nos dá certeza da vida, e por isso é uma alegria muito grande quando nos reunimos. E hoje, no primeiro dia do ano, vamos pedir a Deus que nos abençoe e a Jesus que continue nos orientando através das mensagens maravilhosas que do céu Ele nos envia. Vamos então repetir aquilo que Ele nos ensinou, a prece verdadeiramente ensinada por Jesus, ditando o nosso comportamento. Como devemos nos comportar, de que forma devemos nos conduzir. E no Pai Nosso, Ele nos dá assim uma abertura muito grande para nos dirigirmos a Deus. Então, Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, que são inúmeras, e ajuda para que saibamos perdoar, na mesma medida, aos nossos irmãos. Que não haja débito entre nós, e assim força, encorajamento para prosseguirmos a nossa luta com a alegria cristã. Assim, Jesus querido, com essas palavras maravilhosas que nos ensinaste o caminho de servir aos nossos semelhantes e de amarmos uns aos outros, e que abriu as portas através das tuas lições maravilhosas e da doutrina que abraçamos como orientação, como consolador verdadeiro, esclarecendo a nossa mente, o nosso coração. Jesus querido, nos ajoelhamos diante de Ti, em espírito, para Te pedir que nos abençoe, nos proteja e nos ampare sempre, fortalecendo-nos, encorajando-nos para prosseguirmos nas nossas tarefas, nas nossas decisões cristãs. E dessa forma, pedimos ao nosso Pai que a partir deste momento, desta hora, temos o propósito firme de nos melhorarmos e melhorarmos sempre cada dia, para que possamos dessa forma progredir um pouco. Com as bênçãos de Deus, com a vossa proteção, com as bênçãos da Virgem Santíssima, o amparo dos nossos amigos espirituais que nos ajudam sempre, declaramos aberta a nossa reunião da tarde de hoje. De início, nós vamos passar a palavra a Jacó para o comentário da tarde, e nós vamos dessa forma procurar entender bem a lição que o Senhor nos envia no dia de hoje. Jesus nos abençoe. Boa tarde. Surpresa, eu aqui de novo. Era para ser o Igor,
mas o Igor, acho que a maioria sabe, a esposa dele ganhou o bebê, o primeiro, e aí marinheiro de primeira viagem sofre, então ele pediu para que a gente substituísse. Sobrou para vocês. Então vamos lá. O exórdio, que seria a Ana, a mãe do Igor, é sobre a mensagem 87 do livro Caminho, Verdade e Vida. E eu vou aproveitar e vou juntar este exórdio com o tema e vamos comentar tudo de uma vez. Vocês foram bem de ontem para hoje? Todo mundo? Está todo mundo com a cara tão boa? Que legal. Por que dormis? É o título da mensagem 87 do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu acho que ele sabe que muita gente foi dormir tarde, aí ele já começou perguntando isso. Por que dormis? E Lucas registrou no capítulo 22, versículo 46, o seguinte: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Se a gente não lê aqui mais nada, já dá para se preocupar, né? Só esse versículo quer dizer que Jesus não quer que a gente esteja dormindo, porque dormindo a gente entra em tentação. Nossa, será? E o Espírito Emmanuel fez o seguinte comentário: nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas conveniências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertar então só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatento aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Então Emmanuel já nos coloca aqui tanto o momento histórico da vida de Jesus, enquanto ele orava e todos sofrendo simplesmente se lamentavam, choravam ou dormiam, e ele chama para que a gente saia dessa acomodação. Então não é só o dormir, mas é por que estamos dormindo e quem de fato está dormindo. Porque dormir nós sabemos que é necessário, mas por exemplo, dormir durante uma palestra não é necessário, né? Então, vamos lá. E no Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 16, que trata, não se pode servir a Deus e a Mamon, nos itens 6 e 7, que trata sobre a parábola dos talentos. Primeira coisa, o que é uma parábola? Uma parábola é uma narração alegórica que simplesmente evoca realidades de nível superior para que a gente tenha uma referência em nível baixo e compreendamos tudo em todos os níveis. É diferente de uma analogia, que é diferente de uma comparação. Uma analogia é alguma coisa que nós podemos dizer que é semelhante mesmo que seja diferente. E uma comparação é quando temos coisas que nós queremos que elas sejam iguais umas às outras. Então Jesus usava muito o recurso da parábola, que era uma alegoria, era uma história, era um contexto genérico
que procurava, através desse contexto, dar todo o ressalto de coisas mais nobres, mais elevadas. E a parábola dos talentos é uma parábola rica nisso. Eu acho até uma pena que nós nem tenhamos tempo de ver toda essa parábola como ela me pediria. A rigor, na minha visão pessoal, as parábolas de Jesus, elas deveriam ser estudadas minuciosamente, não apenas numa única tarde. Quantas vezes nós conhecemos grupos de estudos, mesmo no meio espírita, como o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, em que alguns textos precisam ser vistos como quem tem que cumprir um calendário, quando, algumas vezes, nós talvez ganhássemos até mais se demorássemos um pouco mais minudenciando as coisas. Nossa, às vezes a gente vai dizer umas palavrinhas, elas engancham, né? Mas vamos ver aqui a parábola dos talentos. Ela já está aqui um pouco sintetizada, porque ela é bem longa. Ela está em Mateus, capítulo 25, e vai dos versículos 14 a 30. Então, são bastante versículos e conta todo o enredo a que Jesus se propôs trazer para nós. A parábola dos talentos, então, foi assim: o Senhor, e aqui o Senhor a se referindo ao maior de todos, age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois que ele deu 5 talentos, ou 5 dos seus bens, a um, 2 a outro e 1 a outro, dando essas quantidades de acordo com a capacidade que ele via em cada um deles, ele partiu. Já aqui nós já temos que é uma situação bem interessante. Se Deus é o Senhor e ele escolheu dentre os seus servidores 3, significa dizer que dentro dos servidores tem aqueles que estão mais destacados, porque tinha outros a quem ele não deu os talentos, dentro da análise crua da parábola. Significa dizer que muitas vezes nós somos ou não escolhidos. Mas em que sentido? No sentido de darmos conta de determinadas tarefas. Escolhidos por quê? Porque cada um tem a sua capacidade, e dentro da nossa capacidade é visível que uns podem fazer muito, outros podem fazer um tanto, outros podem fazer muito pouco. Dentro dessa análise nós já percebemos que a mensagem de Jesus ela vai atingindo, ela vai se enlarguecendo só nessa frase. Por quê? Primeiro, coloca que Deus se ausentou, como quem diz, vocês são livres para agir. Não é necessariamente para um outro lugar indefinido. Não. Tome, faça o que você achar mais conveniente. Faça de acordo com você. Você tem condições disso. E eu nem estou lhe dizendo, tome. Tu cuide disso. E aí nós já começamos a perceber, nossa, então eu tenho que cuidar dessa situação que me foi dada, me foi ofertada, foi colocada à minha disposição. E Jesus, então, quando ele vai colocando uma parábola como essa, ele vai mostrando que existem sim diferenças. E não são diferenças porque o Senhor queria estabelecer as diferenças, mas porque ele sabia que os limites de cada um eram diferentes. E aí, quando Jesus afirma num outro momento que o Pai não dá peso maior do que os ombros de cada um podem carregar, nesta parábola está implícito já esse conhecimento, esta sabedoria. Não é impressionante quando a gente começa a dissecar as mensagens, como tem coisas aí por trás? Por isso que eu digo, eu acho que muitas vezes uma parábola como essa, pediria que a gente discutisse ela várias semanas. Por que, por exemplo, então, alguém poderia perguntar, por que então, Jacó, você não põe uma parábola dessa para discutir 5 semanas seguidas? Porque, por incrível que pareça, talvez a gente achasse tedioso. Então é melhor fazer como uma pessoa que já me acusou no bom sentido da palavra, dizer assim, Jacó às vezes fala as coisas e deixa a gente sair daqui pensando, pois é, já que não dá para falar tudo, a gente vai colocando uns esporõezinhos para ver se a gente sai ali, né, durante a semana dormindo pouco e pensando muito, não é não, amigo? Mais ou menos assim. Então depois que o Senhor partiu, aquele que recebeu mais talentos, portanto que era o mais capacitado, ele negociou, trabalhou com o dinheiro, e depois de um certo tempo ele já tinha mais 5, ou seja, ele
rendeu 100%. Primeira e segunda mensagem. Eu recebi muito porque eu tinha condições de dar muito. E eu dei muito, dei quanto? Ele está me pedindo só 100%. Ah, mas 100% é muito? É nada. 100% é pouco. Imagina se para cada ar que a gente inspirasse, a gente tivesse que devolver alguma coisa, a gente estava perdido. Se cada sol que ilumina o nosso dia, se cada chuva que às vezes a gente está com preguiça de regar as plantas, aí chove, diz, ai, graças a Deus que choveu. Já pensou? E ele nem cobra nada por isso, nem a conta vem no final do mês na conta da água, sai tudo por conta, e a gente nem paga por isso. Mas aqui na passagem, Jesus está dizendo, os talentos que eu te dei, parece que além dos talentos que o Senhor deu, ele dava ainda o salário, dava comida, porque naquela época os seus servos, eles tinham direito a tudo. Então se a gente vai entrando, a gente vai percebendo, então Deus nos dá tudo, ele não está querendo nada do que ele dá para todo mundo. Agora aquilo que é do nosso talento, ele só quer outro tanto, só 100%. E 100% é uma referência boa, porque ela deixa de ser absoluta e ela passa a ser relativa. Porque se eu tenho 5, 100% de 5 são 5. Se eu tenho 2, 100% de 2 são 2. Se eu tenho 1, 100% de 1 é 1. E aí poderia se perguntar, e quem não tem nada? 100% de nada é nada. O pior é quando a gente pensa que não tem nada, não tem que dar nada, e quando chega do outro lado tinha alguma coisa, e aí dá uma errada na conta. Mas vamos lá. E aí a gente já se lembra da parábola, né? O que recebeu 5, ganhou 5. O que tinha 2, trabalhou, rendeu, colocou para valer e recebeu 2. Já tinha mais 2, quando estava com 4. Mas aquele que recebeu 1, ele disse, olha, na dúvida, para ninguém roubar, para eu não perder, eu enterro. No dia que ele voltar, eu tiro e devolvo. Foi um raciocínio bacana, não foi não? Convenhamos. O cara teve uma ideia muito boa. Não vou perder, não vou jogar, não vou desperdiçar, não vou deixar que ninguém roube, não vai desaparecer, vai deixar guardado. No dia que ele voltar, pronto, senhor, está aqui, ó, toma de volta. Mas Jesus, na parábola, ele colocou dureza. O que recebera 5 talentos, disse que tinha ganho 5, e aí ele disse, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa. Olha outro segredo da parábola, fiel em pouca coisa, quer dizer que mesmo ele dando 5, aquilo era pouco. É muito talvez para a gente, porque está dentro da nossa condição. Mas para o universo, para a nossa vida, para o nosso universo, para Deus, é pouco. A gente só precisa ser fiel no pouco. Tem gente que acha que quem tem que ser fiel é Deus. Não, somos nós, né? A parábola daqui está dizendo o contrário. Nós é quem temos que ser fiéis. Por isso é que eu não ponho no meu carro, Deus é fiel. Não, Ele é. Eu é que preciso ser. No dia que eu for fiel, aí é que o negócio começa a funcionar. Enquanto for Deus, não vai funcionar tanto, porque assim já sempre foi. Eu que preciso ser fiel. Mas vamos lá. Então, tu que foste fiel em pouca coisa, eu vou te confiar muito mais. Venha e compartilhe da alegria do teu Senhor. Vamos pensar aí. Espera aí. Mas ele ganhou, trabalhou, negociou e agora tinha mais 5 para devolver. Ele estava triste ou alegre com isso? Estava alegre. Porque se alguém me confia uma coisa e eu devolvo essa coisa com gratidão, eu devolvo alegre, feliz. E aí o que é que eu ganho? A felicidade agora do Senhor. Ou seja, eu já era um trabalhador teu, agora eu vou ser um conviva teu. Eu vou participar da tua alegria, eu vou participar do teu reino. Somente porque eu fui fiel com pouquinha coisa. Não preciso ser fiel com tanta. O que recebera 2 talentos, também trabalhou, tal, ganhou mais 2. E foi lá e disse para ele. Ele disse, como você foi um bom e fiel servidor, olha a percentagem como é a mesma. Um foi bom e fiel com 5, porque deu 5, deu 100%. Esse tinha 2, deu mais 2, foi bom e fiel do mesmo jeito. Perfeita a colocação de Jesus. Porque o problema não é o quanto eu dou, mas é o quanto eu estou produzindo com o que eu tenho. Vem também para a alegria do teu Senhor.
Ou seja, os dois receberam o mesmo prêmio. Por quê? Porque ele não estava querendo a quantidade, ele queria saber o que você faz e o que você rende com o que eu estou te dando. E aqui imaginemos, vamos trazer agora para nós, um pai diz assim: meu filho, você vai para uma faculdade, vou pagar a tua faculdade, você agora fez a faculdade, vai fazer pós-graduação, você vai fazer estágio, tal, e agora pronto, filho, você está pronto para a vida. O filho vai: oh meu Deus, muito obrigado meu pai, que coisa maravilhosa. Pois é, agora você vai compartilhar da alegria de tudo isso. Mas que beleza, quer dizer, eu ganhei tudo, e agora que eu vou começar a dar, ele ainda disse que agora é que eu vou compartilhar da alegria, agora é que vai ser bom. E a gente se esquecia que enquanto estudante a nossa obrigação era apenas de estudar, como trabalhador, apenas de trabalhar. O problema é que a gente pergunta, como foi lá na mensagem, e algo preguiçoso é continuar na preguiça. E aí veio o homem que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Ou seja, ele conhecia o homem. O homem é duro. Por isso, como eu te temia, vamos prestar atenção nessa expressão, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restitua o que te pertence. Aqui está o segredo da frase: como eu te temia. Os outros dois temeram ao Senhor ou serviram ao Senhor? E a gente aprendeu durante tanto tempo nessa nossa encarnação e nas outras, que a gente deveria apenas temer a Deus. E Jesus já dizia aqui: o que temeu não fez nada, porque apenas enterrou e devolveu tal qual. O homem, o Senhor, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juro o que me pertence. Olha a proposta ousada de Jesus. Que ousadia Jesus teve. Ele te deu, toma, vai, produz. Ah, mas eu não sei produzir, eu não quero produzir, eu não vou produzir. Não, então dá o teu talento para outro, simplesmente não o mate. E a gente nem pensa nisso. Ele não disse nem ao menos trabalhe o seu talento, nem isso o Senhor exigiu. Ele exigiu apenas que a gente tomasse conta do talento, que usasse o talento, que desse um bom rendimento ao talento. Ah, eu não sei falar em público. Ótimo, estimule quem fala. Ah, eu sei falar, mas sou muito tímido. Procure um fonoaudiólogo, procure um orientador de discursos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. E quem é que você acha que sabe? Então estimule, incentive, dê um livro, pergunte, acompanhe. Mas a gente fala: quem sou eu? A gente gosta de fazer essa boca mole, né? Quem sou eu? Vocês acreditam que tem uma pessoa que chegou para mim hoje e disse assim: não me chame para falar hoje, e está aqui. Imagina como é que Jesus vai fazer depois, quando chegar. Se o teu talento de falar, como é que vai ficar? Eu não vou dizer nada, eu não vou dizer que venha falar não, mas se me oferecesse o microfone, eu falaria, só para não ficar nessa bronca, porque é uma bronca, estão enterrando, e depois quando eu me ver, cadê o talento? O senhor não vai saber nem onde foi que enterrou, porque esse aqui pelo menos sabia. O problema é que às vezes a gente nem sabe onde é que enterrou o talento. É triste. Não é interessante essa parábola, né? E é porque eu estou dando só uns toquezinhos. Eu sei que muita gente não, porque tem pouca gente hoje, mas alguns vão sair daqui assim: mas Jacó deixa a gente com a cabeça toda preocupada. Mas o que é que eu posso fazer? Isso é Jesus. Veja as histórias que Jesus bolava. Ele era dizendo para a gente não temer a Deus. Pois é. Aí o que é que Jesus fez? Tá bom, então você não fez nada com o meu talento, então tire o seu talento dele, dê para o que tem mais. E aqui o engraçado é que Jesus disse: dê para o que tem mais. E aí quem é o que tem mais? É o que está com 10 ou o que está com 4? Quem é que tem mais? É o que está com 10 ou o que está com 4? Não sei.
Porque se eu for considerar a lei da proporção absoluta, é o que tem 10. Mas se eu for considerar os que renderam, os dois renderam por igual. E aí como é que a gente fica? Porque se um vai render 100%, na mão de qualquer um outro vai render 100% do mesmo jeito. Percebe como Jesus, até nisso ele é ousado, ele diz, dele o que tem mais, até para avaliar o que a gente acha, quem é que tem mais e quem é que tem menos. Porque a gente tem a mania de dizer, o que tem 10 tem mais. Realmente, absolutamente é. Mas será que de fato é ele quem tem mais? Ou não será que não já tinha um outro que tinha mais ainda do que o outro que já tinha 10? Veja como a questão fica em aberto. E a gente perde, porque a gente já rapidamente se direciona. Aí dá para o que tem 10. Tem muita gente que quando lê já diz direto assim, e para o que tinha 10 mandou dar o outro. Sim, porque tinha 10, mas não era porque tinha mais? Não, mas quem tinha mais era quem tinha 10. Não, eu não sei. Porque quando, veja como Jesus é coerente. Quando a mulher viúva colocou uma única moeda no gasofilácio, ele disse o quê? Daquela moedinha de nada dela. Diz, esta deu muito mais do que todos os outros. Opa, então mais a que ele se refere, não nos garante de que seja aquele que tinha 10. Percebem isso? Portanto, significa dizer que o que tem a mais pode ser um de qualquer um de nós aqui. E aí a gente tem que estar preparado, porque a gente tinha 5, rendeu 5, vai ter que render agora 11, vai partir agora para 22. O outro tinha 2, tem 4, com 1 mais 1, 5, vai ter que render igual ao outro, vai ter que ir para 10. Pelo menos. É intrigante. Jesus e suas parábolas. Não, Inês. Inezinha estava doida para fazer esse comentário, mas eu digo, não, hoje quem vai fazer sou eu. Ela me pediu, quando eu falei com ela no telefone, mas Jacó, o Igor não vai não. Você quer que eu faça? Eu disse, não, eu mesmo vou fazer. Hoje eu pedi, porque naquele outro dia eu ajeitei com ela para ela fazer, mas hoje não foi, Inês? Hoje não é 1º de abril não, hoje é 1º de janeiro, nem é 1912 não, é 2012, mas deixa para lá, isso não tem problema nenhum. E aí com esse servidor, Jesus ainda disse assim, jogue ele nas trevas exteriores. O que são trevas exteriores? Não, ele nem diz, as trevas exteriores, onde terá prantos e ranger de dentes. Um dia, veja como cada um de nós puxamos brasa para sardinha. Um dia eu fui numa dentista, e ela chegou e disse assim, você tem bruxismo. Eu já sabia o que era bruxismo, mas a gente que é espírita, quando escuta essa palavra, já pensa logo em feitiçaria, né? Não, bruxismo é a pessoa que morde muito os dentes, rói os dentes de noite e fica... Né? Aí disse que você tem bruxismo, Jacó. Eu digo, nossa senhora, tem outro apelido para esse negócio não, porque no espírita dizer que tem bruxismo é complicado. Aí disse, não, Jacó, mas não se preocupe não, que até Jesus já falou de bruxismo. Eu digo, tá um negócio que eu não sabia. Ele disse, falou. Quando ele disse que a pessoa tem ranger de dente, aquilo ali é bruxismo. Já no tempo de Jesus existia. Eu digo, mas esse Jesus era danado, ele pegou tudo, ele não deixou nenhuma profissão de fora. Pois é, esta é a parábola. Quanta coisa tem aqui para a gente ficar conversando, para a gente discutir, para a gente pensar. E nessa brincadeirinha eu já gastei meia hora. Eu pensava que ia gastar 15 minutos para fazer essa leitura. Eu estou lendo muito devagar, eu já vi tudo. Eu vou fazer aqui um comentário aqui à parte. Lá na nossa casa nós temos um estudo com os companheiros, com alguns companheiros que trabalham conosco na quarta-feira. E toda terça-feira à noite a gente tem esse estudo. E a gente vai estudando os roteiros, ou a sequência que a gente está prevista, e vamos ali. E aí, quando chega nesse período de férias, a gente, para ler um roteiro, a gente demora ali as férias todas. Aí quando eu viajo, que eu passo duas terças-feiras sem estar em Natal, que eu volto, eles já estudaram assim uns 5, 6, 8 roteiros de uma vez só. Eu digo, meu Deus do céu, eu sou um atraso de vida para esse pessoal. Confesso que eu fico tão frustrado, que eu pego um roteiro, o roteiro não anda, né? Ele fica amarrado ali, amarra e não sai. Mas quando eu viajo, aí os roteiros fazem zup, mas passam que é uma beleza. Mas é isso mesmo. No comentário de Allan Kardec, porque também não é justo só eu ficar comentando, quando a gente teve Allan Kardec comentando a passagem de Jesus. Ele diz assim, se a riqueza houvesse de se constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem qualquer apelação. Olha o raciocínio de Allan Kardec por onde começa.
Porque, de fato, a parábola dos talentos nos mostra o contrário. Aquele que tinha e ganhou, ele foi beneficiado. E muitas vezes a gente acha que quem tem e ganha, esse é condenado. Parece que está tudo errado. Allan Kardec teve a lucidez de descobrir e deixar muito claro que não. Que nessa visão de Jesus não está condenado ninguém por ser rico. O problema é do uso ou não uso, ou ainda do mau uso que nós fazemos da riqueza. A riqueza, ela tem um problema muito forte porque ela causa arrastamentos muito pesados. E é uma prova muito arriscada porque ela é um supremo excitante do orgulho. Isso é texto de Allan Kardec. É um supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. E realmente, a pessoa tem muito dinheiro, tem muito poder, ela começa, aí fica orgulho, vaidade, soberba, sensualidade, começa e daqui a pouco está totalmente comprometido. Diz que a riqueza, Allan Kardec continua falando, que ela produz uma espécie de vertigem tão forte no ser humano, que muitas pessoas que quando no início eram pobres e não tinham qualquer tipo de riqueza, de repente ganham a riqueza, esquecem tudo, inclusive aqueles que o ajudaram, mostrando que esse é o perigo da riqueza. Portanto, não ela em si, mas essa relação que nós temos com a riqueza é que é complicada. E ela é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre ainda, porque a gente se apega em excesso. Com razão, ele diz lá no final, a riqueza é considerado um elemento de progresso. Opa! Essa é a última frase de Allan Kardec. Isso é contrassenso, não é não? A riqueza ser motivo de progresso. Vamos lembrar aqui então, e ele disse antes, é que eu fiz de propósito, eu peguei a última frase para deixar o gancho para ver o sentido que ele tinha colocado. Allan Kardec, quando definiu o Espiritismo, a proposta espírita, o Espiritismo como proposta tem o desenvolvimento intelecto e moral do ser humano. E aí depois que ele faz todos os comentários sobre a riqueza, ele diz, a riqueza muitas vezes é um óbice ao desenvolvimento moral. Por quê? Por conta de todas as dificuldades que ela muitas vezes nos leva a cairmos. Em compensação, a mesma riqueza pode ser um grande elemento de desenvolvimento intelectual. Porque, de fato, se não tivéssemos riquezas, como era que nós estaríamos com a nossa tecnologia, as nossas pesquisas, os nossos avanços, até mesmo a convivência com as discrepâncias sociais? Tudo isso vai ensejando oportunidades de ajustamentos para que lá na frente a gente veja que houve, de fato, um progresso nisso tudo. No livro O Profeta, de Gibran, Khalil Gibran, ele faz uma colocação relativamente longa, mas que eu vou deixar bem sintética só para a gente pensar. Nós costumamos dizer, eu dou para quem merece, quem não merece está fora. Já fica meio em desacordo com a história da parábola. Aí Gibran faz a seguinte proposta em cima dessa frase, eu dou a quem merece. Ele diz, as árvores e os rebanhos não falam assim. Uau! Nossa, que imagem que esse homem foi buscar. As árvores, elas não dizem, o meu fruto eu só dou para quem merece comer. Não. Os meus frutos são doados. E os rebanhos também. Parece que as árvores que são presas e os rebanhos que se movimentam são mais ágeis, mais hábeis e mais inteligentes do que nós. E aí olha o que é que ele coloca. Eles dão para continuar vivendo. Por quê? Porque reter é morrer. E realmente, se a gente retém tudo, a gente morre. Podemos imaginar no que quisermos. Vamos começar pelo mais óbvio. Se a gente comer e não expelir, o que é que a gente acontece? A gente morre. Se a gente entra com algum tipo, vamos começar pelas coisas ruins, a gente entra com um vírus, deixa ele lá, retém o vírus, para ver o que acontece, você morre.
Se você tem um mal e você não o combate, você morre. Se você tem riqueza, e você só retém, daqui a pouco você não tem mais onde colocar, e vai ter tanta aflição que morre, e assim sucessivamente. Quem é digno de ganhar de Deus os dias e as noites, é digno também de receber de vocês tudo o que precisa. Uau! Olha que reflexão, se Deus me dá o dia e a noite, me dá tudo, e Ele nem pergunta quem sou eu, por que eu tenho o direito de perguntar ao outro o que ele é, o que ele faz? Por que exigir, olha que frase forte de Gibran, por que exigir que um homem exponha o seu íntimo e desnude o seu orgulho para que a gente possa decidir se ajuda ou não? Porque é o que a gente quer. Eu vou ajudar quem merece. Bom, mas como é que eu sei quem merece? Só se a pessoa se abrir para mim. Bom, então quem não se abrir, quem não se abrir eu nem conheço, não sei se merece, também não dou nada. Olha que é uma afronta, nós estamos querendo ser deuses para dar qualquer coisa. Porque eu preciso saber se você merece ou não a minha ajuda. Mas para quê? Baseado no quê? Se uma árvore não se preocupa com isso. Procurem ver se vocês merecem dar. Essa é a procura que a gente tem que ter. Eu mereço dar. Deixa eu ver. Eu recebo ar, recebo noite, recebo frutas, recebo auxílio, recebo sorrisos. Eu mereço dar. Mas a gente diz, a minha vida foi uma desgraça. Fui abandonado quando pequeno. Pois é, mas mesmo assim você nasceu. Na vida me perseguiram muito, mesmo assim você sobreviveu. Na vida para mim tudo deu errado e você continua vivo. Na vida eu só tenho desgostos que você está aqui falando, reclamando. Tem alguma coisa errada no que você está dizendo. Ou desanime se você não está precisando dar um pouco para ver se muda todo esse clima. E aí depois Gibran ainda faz uma outra colocação fantástica. Depois disso tudo ele diz assim: e vocês que recebem, que até então ele estava falando de dar, do que dar, devemos doar. Mas o outro lado é quem recebe. É outra proposta intrigante de Gibran. Vocês que recebem, não assumam dívidas de gratidão. Mas peraí, se você me deu, eu sou devedor a você. E ele diz, não assuma essas dívidas para que não crie um laço de domínio com os seus benfeitores. Eu recebi de você, muito obrigado. Se eu tiver de dar, eu dou para qualquer outro, e muito obrigado. O meu pai viveu um exemplo que ele comentava muito, e foi muito valioso, eu sempre me lembro dele. Todos os sábados, na frente da loja, passavam todos os pedintes da rua e ele dava moeda para todos eles. E um dia ele estava lá, não era um sábado, e veio um pedinte. Ô, seu Melo, como vai? Tudo bom, seu Melo, dê uma ajudinha hoje o negócio está ruim. Aí papai pegou, sei lá o que hoje corresponderia a R$10, e deu os R$10 para o pedinte. Muito obrigado, o senhor não sabe, o senhor me tirou de um sufoco. Nisso, aparece um outro pedinte. E o pedinte, em vez de pedir ao meu pai, pediu ao pedinte. E o pedinte não teve conversa, enfiou a mão no bolso e tirou o que seria correspondente a R$5 e deu para o outro. E o outro fez 1000 louvores de gratidão e saiu. Aí o papai disse, ei, peraí, mas você não estava com tanta necessidade que veio me pedir, eu não lhe dei, agora você já deu para o outro? Ele disse, é porque eu sei o que é o prazer de receber, tanto como devo saber qual é o prazer de repassar. Eu precisei, o senhor me ajudou, ele está precisando, eu já sei o quanto é bom ser ajudado, e ajudei a ele. Olha que lição. Ele não ficou com nenhum vínculo de gratidão a quem deu, de uma certa forma ele já tinha aprendido o que Gibran falava. O vínculo dele era com a sua própria consciência. Eu sou feliz por receber, então eu tenho que ser feliz também por dar. Então não precisamos ficar tão preocupados com as dívidas com os outros, mas sim com as dívidas com o Pai, que nada mais é as dívidas conosco mesmo, que são os talentos da parábola. Um rato passeava numa floresta e de repente uma gaivota voando olhou e achou tão estranho aquele rato, ele correu um pouquinho e parava. Ela pousou na frente do rato, e nessa época os animais se falavam,
A gaivota olhou para o rato e disse assim: mas você é tão engraçado, bichinho, você não tem asas? E disse assim: bichinho mesmo, não é negócio nordestino não, porque nordestino gosta de chamar outro de bichinho, né? Mas lá é porque ele era um bichinho. Mas bichinho, você é tão engraçado, você não tem asas. Só que o rato falava, mas não falava a língua das gaivotas. E se falasse, a gaivota também não entenderia. Aí o rato ficou olhando assim para ela e disse: mas que bichinho interessante. Tem uns negócios nele que saem assim para os lados. E ficou olhando para a gaivota. E a gaivota olhou para ele e disse assim: coitado, perdeu as asas e não sabe onde achar. Eu vou levar esse rato para dar um passeio. E bicou o rato e deu uma voada longe com o rato. E depois de voar bastante, pousou, deixou o rato no chão e foi embora. E o rato ficou o quê? Feliz ou infeliz? Mas vocês hoje não respondem nada. Ficou infeliz. Olha que rato ingrato. Mas por que ele ficou infeliz? Porque ele disse: mas por que aquela coisa tem o direito de ver tudo lá de cima e eu não tenho? Eu só vi uma vezinha de nada. E o rato passou vários dias se preocupado com isso, né? Mas tem tanta coisa bonita e eu não posso ver. E aí foi ficando mais infeliz ainda. Ficou tão feliz que aí terminou se esquecendo até que um dia já passeou de lá de cima. Olha os talentos que a gente recebe. Quantas vezes a gente chega, por exemplo, aqui no Leão, para não falar de qualquer outro lugar, a gente escuta uma mensagem, vê uma reflexão, recebe um passo, ou qualquer coisa, um abraço. A gente diz: nossa, isso moveu a minha alma, me levou lá em cima. Aí quando a gente sai daqui e diz: mas minha vida é uma desgraça. Veja que somos o ratinho que não soubemos aproveitar o voo. E a gente não sabe, tanto que a gente tem até dificuldade de tirar as deduções, né? A gente acha que ele foi feliz porque voou, não, ele foi infeliz, porque ele se parecia muito com a gente. No dia que a gente começar a entender tudo isso de uma melhor maneira, a gente vai ser muito mais feliz. E para a gente terminar, eu tenho aqui mais uma perguntinha e mais dois comentários. A perguntinha é assim: houve muito tempo na história da humanidade, da nossa humanidade inclusive, em que o mal era o maior insinuante da alegria e do prazer, enquanto o bem era da dor e do sofrimento. Vou explicar melhor. Durante muito tempo a gente ouvia o quê? Hoje eu vou para a festa. Cuidado, porque na festa você vai se perder. Não, porque eu estou tão alegre, hoje cuidado. Esse excesso de alegria é porque o capeta está por trás. Não é assim? Então a gente ouviu o tempo inteiro essa história de que o capeta, o mal, é que era o dono da alegria e dos festejos para que a gente fuja dele. Enquanto que o bem, a gente chegava aqui num templo espírita, né? Aqui, no Leão não, porque o Leão já é mais novinho, né? Só tem 2 anos, aí a gente chegava aqui no Leão, não via muito não, mas era muito comum, mesmo na casa espírita, a gente via: meus irmãos, porque na lição de hoje, os espíritos estão nos advertindo que nós vamos sofrer muito. Vai ser um período de muitas dores profundas. As lágrimas foram tantas que secarão. Nós iremos sofrer uma enormidade. E a gente fica: meu Deus do céu, às vezes ainda achou pouco que eu já sofri até hoje, mas vai mais. E vem muito sofrimento ainda. E a gente saía do centro espírita assim: meu Deus, como é que vai ser minha vida? E a gente chegava lá fora e diz: meu irmão, como é que está? Estou me preparando. Mas a gente ficava tão abatido, não era verdade? Hoje não, hoje as mensagens já são melhores, né? Eu estava vendo agora uma mensagem de um expositor espírita, que ele deu uma mensagem agora, neste final de ano, a mensagem de Natal, foi feita uma entrevista. Meu irmão, diga aí qual é a sua mensagem de Natal. E ele olhou assim para a câmera e disse: eu vou fazer mais ou menos do jeito que ele fez. Ele disse: meus irmãos, você quer vestir uma camisa nova? Compre e vista. Mas vista com muito prazer. Eu fiquei olhando e digo: nossa, o cara pegou bem a mensagem. E se você está pensando em ter uma casa bonita, arrumada, arrume sua casa e faça a sua festa e brinque a valer. Eu digo: que legal.
Mas agora, o que eu vou dizer foi Jesus quem disse. Eu digo, colocou Jesus na pesada e já complica. Eu digo, o que é que ele vai dizer? Jesus foi quem falou. Você quer vestir a sua camisinha branca de ano novo? Besta. Mas Jesus disse, são túmulos caiados por fora e podres por dentro. Portanto, meu querido, vista a sua camisa, vá para a sua festa, arrume a sua casa, mas sobretudo ajeite a sua alma. E aí eu achei legal, sabe, eu já estava para desligar aquele troço, mas que sacada que ele teve. Não tem nada demais eu vestir uma camisa branca, azul, roxa, preta, seja lá que cor for, de que jeito for. O que é importante é que lá dentro eu esteja bem, porque se eu não estiver bem, está tudo complicado. Mas aí tem gente que veste branco, calçado, sapato, meia, cueca, camisa, lenço, ainda pinta o cabelo de branco, aí vai, começa a tomar todas e fazer todas as inconveniências do mundo, e diz, o ano vai ser muito bom. Já começou tudo complicado, porque só está bom do lado de fora, pelo lado de dentro está complicado. Mas quem foi mesmo que mexeu com aquela regrinha? De que antes o mal era o que era o maior insinuante da alegria das festas, enquanto que o bem só trazia tristezas. Era tão doloroso. Quem foi que quebrou essa regra? A gente pensa que essa regra foi quebrada recentemente, né? Já tem mais de 2000 anos. Foi Jesus. Jesus acabou com a regra de que o mal é quem insinua a felicidade, de que é o mal que insinua a alegria, quando ele, na sua primeira intervenção, entre aspas, miraculosa, nas bodas de Canaã, na Galileia, quando, em 2 João, no capítulo 2 do Evangelho, quando acabou o vinho, ele chamou os servos e disse, encha de água as jarras. E encheu de água, aí disse, agora chame o dono da casa, o dono da festa, que não era o da casa, e mande ele provar o que está na jarra. E ele prova, e quando ele prova, aí ele chama o dono da casa e faz a seguinte admoestação para o dono da casa. Ele diz, mas espera aí, é sabido que em toda festa, primeiro se serve o melhor vinho, porque depois que a gente já está alegre demais, aí é que se serve o vinho de segunda, porque já não faz mais diferença. Mas aqui você fez o contrário, você serviu o vinho de segunda e agora você serviu o vinho de primeira. E os servos sorriram, porque ele não sabia de onde tinha vindo o vinho. E eles sabiam que aquele vinho era água. E aí a narrativa de João diz que a partir dali os discípulos começaram a acreditar em Jesus. Olha que interessante, começaram a acreditar em Jesus não quando ele curou, não quando ele limpou feridas, não quando ele desobsidiou, mas na hora que ele patrocinou uma festa. E uma festa que era tido como coisas do demônio. Mas a gente só pensa de forma negativa. E o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 11, Jesus pergunta, a quem eu compararei esta geração? Vamos imaginar que ele falou lá no tempo dele, porque se ele vier falar aqui agora está exatamente atual. Essa geração é semelhante a meninos que sentados nas praças clamam pelos seus companheiros para fazerem novas brincadeiras. Tocávamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Ou seja, não adiantava fazer nada. Se cantava, não dançava, não acompanhava. Se planteava, se tinha lamentações, ninguém pranteava, ninguém chorava, ninguém fazia nada. Ou seja, era tudo indiferente. E aí ele diz aqui, porquanto veio João, no caso o Batista, que não comia nem bebia, e diziam, esse tem o demônio. Por que tem o demônio? Porque nem comia nem bebia. Mas que interessante. Não ao contrário, a gente diz que quando a pessoa come muito ou bebe muito, aí sim é que está endemoniado. E aí ele diz, e veio o Filho do Homem, Jesus, e comia e bebia. E aí diziam dele, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores.
Mas aí no Evangelho de Mateus ele deixa a conclusão: mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Ganhou 5, deu 5, ganhou 2, deu 2 a mais. Talvez o nosso problema esteja em que a gente está recebendo 1 e não estamos sabendo o que fazer. Porque se Jesus chegou a dar esse compromisso de que o reino de Deus é uma festa, de que o vinho que ele produz a partir de um efeito de transmutação de matéria se torna melhor do que tudo que já era, se ele não deixa que a festa se acabe, se ele diz que o reino dos céus é uma festa, quem somos nós para estarmos o tempo inteiro destruindo isto? A alegria. A alegria é um dos maiores dons que Deus nos deu. Que coisa fantástica é a alegria. Mas a gente sorri pouco, a gente se abraça pouco, a gente festeja pouco, a gente quer farrear muito, mas festejar, congraçar, a gente não faz. Até cantar música em centro espírita, tem centro espírita que é proibido. Por quê? Porque parece que cantar é algo demoníaco. Não faz o menor sentido. Qual é o sentido que faz? Nós sermos felizes. Começou o novo ano. Qual é a diferença entre esse ano e o outro? Nenhuma. Até quando? Até o momento que a gente decidir. Na hora que a gente decidir, aí é ano novo. Enquanto não, terá apenas virado o calendário. Será apenas algo que a humanidade de alguma forma estabeleceu. Mas o ano é novo na medida em que eu sou novo. E que eu sou novo nos novos bons comportamentos. Porque continuar fazendo tudo que eu fazia de errado, ou continuar sem fazer nada de certo que eu deveria fazer, está tudo velho. Agora, na hora que nós nos comprometermos conosco mesmo, de sermos melhores, e passarmos a ser, ainda que aos poucos, aí o ano começou. Oh, como eu gostaria que o ano tenha começado para cada um de nós mesmo, hoje. Que a gente pegue os 5 talentos, porque aqui não tem ninguém só com 2. Eu garanto que aqui está todo mundo com 5 talentos. Que a gente pegue os nossos 5 e que a gente ponha para produzir mais 5. E como será legal a nossa festa, todos nós juntos com o Senhor. Imagina, se foi legal festa de Natal e de Ano Novo, imagina nós no banquete do Senhor. Isso é delírio? Isso é utopia? Não. Isso é super real. Agora, a gente precisa ir. E para a gente ir, lembremos-nos, convida todos para a minha festa. Todos, ninguém precisará ter nenhuma identificação. Agora, quando chegar, vista o que tem que vestir. Até isso Jesus foi pródigo. Ah, mas eu estou errado até hoje, não tem problema, você vai entrar na festa, então se vista agora, pronto. É agora que você tem que se vestir, só agora. Ai, que esperança. Eu não vou perder essa festa por nada desse mundo. E eu espero encontrar vocês todos lá. Vamos juntos? Vamos, né? Vamos nessa festa juntos, beleza. Muito bom. Já pensou se eu dissesse para mim mesmo que eu não sei tocar violão e eu não sei cantar? Que inclusive eu pensei isso durante muito tempo, né? Quando eu era jovem eu queria tocar, minha mãe não deixava de jeito nenhum. Minha mãe dizia que isso era coisa de desocupado. Ela usava outro termo, né? Mas não vamos complicar muito não. Mas aí, não, isso é um talento que Deus me deu, né? Que já pensou, eu nunca estudei violão, nunca estudei canto, nunca estudei nada. Eu tenho uma voz de pata rachada, que é um negócio sério, mas não estou nem aí. E aí é bom que aí tem pessoas que dizem assim, olha, hoje o rouxinol estava bom.
vida, força, vida em bênçãos, viva do amor, pra fazer dos seres marcas vivas de amor, da simplicidade ao complexo, progredir, da ignorância ao genial, evoluir. Outro dia será anjo, arcanjo, enfim. Vimos a matéria intelectual exala, sim. Somos importantes, somos filhos do Senhor. Deus habita em nós, somos o amor do Criador. Seres imortais, somos seres imortais. 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 Tudo é alegria para quem quer crescer feliz. Tudo ilumina quando o amor é geratriz. Tudo nos ensina que a vida é muito mais que uma simples vida. Não morremos mais, porque somos seres imortais. Somos seres imortais. 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 Seres imortais. Oba, obrigado. Só dá para cantar bem. Senão a gente vai estourar muito tempo. E aí a Dona Dagmar está preocupada com o tempo hoje. Ainda vai ter mais uma surpresa, né, Dona Dagmar, agora? Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si, e
não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo. Oro contrito, com o coração. Vai ver comigo tua bênção. Que pena que acabou, né? Estava tão bom, não estava? Até eu estava gostando de estar falando, eu devia ter mais meia hora hoje. Mas é o jeito, tem que parar. Estava bom, estava, Inês? Estava, até a Inês gostou hoje. Bom, dona Dagmar tem uma notícia aí legal para a gente. Apesar de que nesse período de janeiro, fim de ano, muita gente viaja. E apesar de que as pessoas que vão participar agora desse encontro deveriam estar mais, todos tiveram os seus bons motivos para não estar, mas dona Dagmar é quem vai comandar agora. Muita paz, um ano novo cheio de venturas, trabalho, de harmonia, solidariedade, muita confiança em nós mesmos, porque Deus nunca deixou de ter confiança na gente. Feliz 2012 para todos.